Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, podem confirmar para mim se está sem áudio agora. Amém, está funcionando. Pai do Senhor Agostinho, Pai do Senhor Alice, Miriam, Rebeca, minha mãe chegou, Denise Helena, Gileade Vila e meu pai também está por aí. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, agora sim, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Para mim, querido irmão. Pai do Senhor, todos os irmãos que já estão chegando, irmã Euda, irmã Eridan, irmã Terezinha, aleluia, irmã Valéria também já chegou por aí, glória a Deus. Somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, em qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando na glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Paz do Senhor. Pastor Wilson Júnior já está por aí, o som está melhor, amém. Olha aí, a irmã Eliane entrou, rapaz, hoje, Paz do Senhor também para ela. Amém, irmãos. Eu me atrasei aqui um pouquinho, mas cheguei, viu, irmãos? Eu tive aqui um problema na primeira vez que eu comecei, estava sem som, de novo, né? Mas vai dar certo. Os irmãos estão chegando aí, já temos muitas pessoas aí na sala. Se contar mais só um louvor e a gente já vai para a palavra. Se a minha alma teme no amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua
voz, ainda assim confiarei. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas como sem fim. Sem fim. Sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor, tua forte mão guarda os meus dias. Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas como sem fim. Aleluia, Senhor. Estamos reunidos aqui, Deus, novamente, Senhor, mais um novo dia que o Senhor nos abençoou, o Senhor esteve conosco, Senhor. E viu cada coisa que passamos, onde entramos, onde saímos, Senhor, o que ouvimos, o que percebemos, Pai. Tudo colocamos diante de Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque Tua forte mão, Senhor, guarda os nossos dias. A Tua forte mão nos sustenta, provê, está presente nas mínimas coisas, Senhor. Mesmo em momentos de dificuldade, Senhor, a Tua forte mão já está lá no outro dia, Senhor, nos explicando o porquê de tudo que o Senhor faz, Senhor. Que a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia nos guie, nos façam, Senhor, trilhar o caminho da Tua palavra, Senhor. Que a Tua sombra, Senhor, esteja sobre nós, a sombra, Senhor, da Tua presença, Senhor. Que a claridade, Senhor, da Tua nuvem de misericórdia, Senhor, seja o caminho, Senhor, dos nossos desejos, Senhor, dos nossos afetos, naquilo que buscamos, Senhor, naquilo que estamos vivendo, Pai. Tua forte mão, Senhor, Tua forte mão, Senhor, aleluia.
sem fim. Amém, irmãos. Deixar aqui o violão aqui de lado. Pai do Senhor, a todos os irmãos que já estão aí. Graças a Deus, deu tudo certo aqui. Eu pensei que ia ter outro dia meio de internet aqui e acolá, mas graças a Deus funcionou. Irmãos, chegou umas mensagens aqui, mas eu perdi aqui, irmão. Se eu for mexer aqui, a minha organização aqui vai cair toda. Aí pareceu uma tempestade chegando na casa dos irmãos. Os irmãos... O pastor gostou do violão. Esse violão é bonzinho, pastor. Graças a Deus, e tem usado ele aí na igreja há muito tempo. Então, os irmãos, nós temos aí estudado nas quarta-feiras o livro de Filipenses. E nós já caminhamos aí bastante nesse livro. Hoje nós vamos ler novamente esses textos, caminhar aí nesse livro. E os irmãos, deixa eu me enquadrar aqui que eu estou todo torto aqui hoje. Que os irmãos possam estar nos acompanhando. Se você puder estar com a sua Bíblia aberta, vai ajudar. Amém, irmãos? Então, deixa eu só ver aqui se eu tenho como fazer isso aqui. Amém, irmãos. Vamos abrir aqui nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 17 ao versículo 24, irmãos. Enquanto os irmãos dão uma olhada aí na sua Bíblia, vamos aqui registrar os irmãos que já chegaram aí. Paz do Senhor, irmã Carmen. Aqui temos a paz do Senhor, o pastor Jataí, Wilson Júnior, sua família, o irmão Agostinho. Olha aí, irmã Josa, lá de Jaguaretama, tá aí acompanhando, olha. Denise Helena, minha mãe, irmã Daltinha, irmã Terezinha, irmã Alice, Rebeca, Miriam, e irmão Agostinho e família, irmão Batista também. Amém, irmãos. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículos 17 a 34, certo, irmãos? Acompanha aí. Paulo diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo. Mano, eu vou só deixar aqui de lado os irmãos. E aí, se falhou alguma coisa, vou fazer um teste aqui. Então vamos lá. Continuar aqui. Versículo 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero vos enviar logo que tenha provido meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Amém, irmãos? Olha aí, parece que deu certo. Vamos continuar com esse microfone ali de lado. Então veja, irmãos. No nosso contexto aqui, certo, de Filipenses capítulo 2, irmãos, Paulo já está ali tratando, certo, do problema de falta de união que está acontecendo naquela igreja, certo? Eu repeti semana passada, é bom, vou repetir novamente pouca coisa. As bases para estar unido, a igreja estar unida, Paulo vai colocar nos versículos 1 a 4 do capítulo 2. Aí do versículo 5 ao 11 do capítulo 2, Paulo está falando sobre um modelo de serviço, um modelo de humildade, um modelo de foco na missão. E ele ali fala de Jesus, certo?
capítulo 5, 2, versículo 5 a 11. Olhando ali a prática, certo? Comum, que é viver em grupos, Paulo vai passar dos versículos 12 até o 16, semana passada estudamos, ele vai fazendo um clamor, certo? Dizendo, ó, não existe entre vocês murmuração, contendas entre os irmãos. E ele faz uma recomendação usando ali uma linguagem que nos remete a problemas que se levantaram desde lá do Antigo Testamento, na formação de Israel e sua caminhada no deserto. E esses problemas de murmuração e contenda, eles se tornam, irmãos, ali com o passar do tempo, um modo operandi, certo? Um modo operandi de quando as pessoas começam a se afastar de Deus. É disso aí que ele vai tratar. E nós temos estudos gravados aí no perfil de Leade Vila, de tudo que já falamos aqui. Em contraste com essas contendas e murmurações, irmãos, está ali, certo? Um grupo, certo? Enquanto Paulo fala disso, de contendas e murmurações, Paulo agora vai colocar o que? Um contraste. Ele vai dizer o que? Olha, Paulo os leva eles a perceber o foco na palavra de Deus. E ele vai dizer isso, ó, logo nos versículos anteriores, é o que nós lemos aí no 15, 16, 17. Vai dizer o seguinte, olha, retenham a palavra da vida. O interessante, irmãos, é que a primeira vez que Israel, nós lemos isso semana passada, a primeira vez que Israel entrou pelos caminhos de murmuração e de contenda, certo? O foco lá na ocasião, ou a desculpa que eles usaram, é que eles morreriam de sede. Veja isso, morreriam de sede. Ou seja, o problema ali era a falta de água para a vida. E aí eles não têm aquela água e aí começam a reclamar. Paulo está utilizando essa figura aqui do Antigo Testamento de Israel e colocando os filipenses. Irmãos, não entre pela murmuração. Retenham a água, a palavra da vida. Retenham a palavra da vida, ou seja, retenham a água da vida, pois a palavra de Deus é simbolizada pela água muitas vezes, certo, irmãos? Então, ele também faz o contraste, não entrem em caminhos de morte, certo? Irmão, e também nós já vimos, irmãos, que Paulo já havia falado sobre como ele enfrentou ali desafios na implantação dessa igreja, certo? Toda a perseguição que envolveu isso. Também falou sobre os desafios que o cercavam agora na prisão, certo? Com os falsos mestres e etc. No nosso texto de hoje, Paulo está olhando para o futuro, certo? Ele fala de planos para ele, planos para si, planos para a igreja e a sua determinação de acabar com aquele problema dentro da igreja. É isso aí que ele vai tratar hoje. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 17 e 18 fala o seguinte, irmãos. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos, e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Veja isso aqui, irmãos. Paulo usa aqui algumas expressões. A primeira que ele diz lá no versículo 17 é: ainda que eu seja oferecido por libação. O que é isso que ele está querendo dizer? Ele está falando ali, ó, ainda que eu seja oferecido como uma oferta. Essa libação, irmãos, era uma oferta líquida, certo? Que podia ser aqui uma bebida, ou então às vezes até sangue derramado, certo? Então ele está dizendo, ainda que eu seja derramada, a minha vida em sacrifício seja derramada no serviço da vossa fé, certo? Ele vai colocar assim, ó, ainda que seja oferecido por libação, ou seja, que eu seja uma oferta derramada, e serviço da vossa fé. Veja, derramado, minha vida derramada sobre o sacrifício, e vem, e serviço da vossa fé. Certo? Isso está no versículo 17, bem no começo. O interessante, irmãos, aqui nesse texto, nesse versículo, é a palavra que Paulo escolheu para falar de serviço. Ele tinha várias palavras.
Mas Paulo utilizou uma palavra que tinha 3 campos de visão, certo? Para dizer serviço. Essa palavra serviço, ela era primeiro aplicada num contexto civil. Civil era aquele cidadão que assumia um compromisso, uma tarefa pública, certo? Por conta dele, de administrar tudo que tivesse envolvido ali no ofício por conta própria. Ele tinha aquela ideia, eu vou fazer aqui esse ofício público, e ele desempenhava todas as suas atividades, todas as suas energias ali, forças, para cumprir esse papel. Esse era o primeiro sentido, o sentido civil. Essa palavra também ela era usada para um serviço militar, certo? Ela era aquela palavra utilizada quando soldados estavam saindo a serviço militar, comprometido com a missão, com o exército, com os companheiros. Perceba aí como ele vai fazendo coisa, com uma palavra. Essa palavra serviço também ela era ligada a culto. Ela era a palavra usada para falar do ministério do sacerdote, relacionada aqui com orações e sacrifícios a Deus. Então veja como Paulo só escolher em uma palavra aqui para falar de serviço, um serviço com o qual ele derramaria sua vida, certo? Ele já está ali ecoando na sociedade, certo? É uma mensagem que ecoa. Se você era um simples civil, você ia entender aquele chamado para a sua vida. Se você era um militar, um soldado, alguém da guarda romana, você também ia entender. E se você estava ali na igreja, preocupado ali com o culto, ou então veio do judaísmo, tinha aquela questão toda, você também ia perceber aplicações para você. Então veja que ele chama a palavra para ele, certo, irmãos? E ele vem dizendo isso aqui, ó. Ele chama para ele quando ele diz assim, ó, façam isso no versículo anterior, para que eu possa gloriar-me no dia de Cristo, né? E ele fala, continua, ele vem falando que eu possa me gloriar, façam isso, vivam isso, certo? E aí ele faz um corte para ele. Quando ele corta, certo? Ele vem falando para a igreja, façam isso. Aí ele diz, olha, para que eu possa me gloriar. E ele quando corta para ele, ele não fica só no gloriar. Ele diz, olha, se unam, mesmo que eu seja cortado, mesmo que a minha vida se torne um sacrifício derramado. Então, aqui chegou o Diego, a paz do Senhor. Então vamos continuar. Então veja, mesmo que eu seja, que meu sangue corra enquanto eu trabalho como um cidadão a serviço do rei. Mesmo que eu seja morto a serviço do exército real de Deus. Mesmo que eu, sendo sacerdote de Deus, seja derramado como oferta no altar da vossa fé. Percebe aqui o peso das expressões só com o uso de uma palavra? Então ele diz, mesmo que tudo isso aconteça, contudo me alegrarei. Ele diz, eu ficarei extremamente contente. Com o que ele ficaria contente, irmãos? Aí você tem que juntar o contexto, certo? Ele diz, olha, eu posso ser um sacrifício alegre, certo? Minha vida pode ser derramada em sacrifício alegre. Por isso, fazei tudo sem murmurações, fazei tudo sem contendas. Não deixe a posição que Deus estabeleceu para vocês, sejam luminares no mundo. Retenham a palavra da vida, acumulem essa palavra junto de vocês. E aí ele chega no versículo 18 com: compartilhem comigo a alegria do sucesso de ser fiel. Já pensou isso aí? Compartilhem comigo a alegria do sucesso de ser fiel ao Senhor, certo? E a partir dos versículos seguintes, o irmão Diego aí, irmão Diego e Yuri, deu a paz do Senhor a todos os irmãos. Amém, irmão, das paz. E veja o seguinte, irmão, nós estamos aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 18 em diante. Tudo que nós caminhamos até aqui, Paulo vai aplicar agora os planos para a igreja. Vamos ver isso aí? Vamos aqui no versículo 19. Veja aí como ele vai destrinchando as coisas. Filipenses 2,19. E espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo, para que eu também esteja de bom ânimo,
sabendo dos vossos negócios. Certo? Veja isso, irmãos. Ele diz, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo. Parece uma coisa simples. Você passa assim, rápido. É só um plano, uma visita. Vamos investigar isso aí, irmãos. Certo? A palavra espero que ele utiliza aqui, ele escolheu a mesma que ele fala quando trata da sua salvação. Então veja a intensidade dessa espera de Paulo. Certo? Ele diz assim, com a mesma força que ele fala da salvação dele, ele diz que espera no Senhor que enviará Timóteo àqueles irmãos. E ele diz em breve. Esse aqui é rapidamente, certo? Então veja, quando ele fala assim em breve, há uma cronologia, certo? Primeiro vai a carta dos Filipenses e logo atrás vai Timóteo. Timóteo vai ali para instruir os irmãos. Timóteo deve promover ali a conciliação e depois voltar com notícias que tragam tranquilidade para o apóstolo Paulo. Como nós falamos no começo, a igreja de Filipenses ela estava com umas desavenças, umas desuniões aqui. Alguns grupos não estavam se dando muito bem com outros, certo? Parece uma coisa muito comum hoje em dia, né? Veja a seriedade que Paulo trata dessas coisas, certo, irmãos? Paulo está preso, mas está profundamente preocupado com aquela situação de desavenças no meio da igreja, certo? Qual é a pessoa escolhida para essa missão? Timóteo, certo? Veja o relato que Paulo faz de Timóteo. Não é nada por acaso, irmãos. Investigue as palavras. Filipenses 2:20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Veja o versículo 20, irmãos. Paulo diz, ninguém é tão capacitado de igual sentimento que se importe e cuide de como vocês estão. Esse é Timóteo. Paulo diz, eu estou enviando a vocês aquele que se importa verdadeiramente com vocês. Paulo diz que não está enviando ali alguém que vai cumprir uma missão de resgate e vai voltar com a vitória. Eu consegui. Não é isso. Paulo está dizendo, estou enviando alguém que ama o bem-estar de vocês. Certo? Quando ele faz isso, veja o versículo 21 que ele pontua. Ele vai com a crítica a outros. Certo? E essa crítica pode descrever que ela se aplicaria a muitas pessoas que estavam lá nessas desavenças. E ele diz, porque todos buscam o que é seu. E aqui é um alerta, aqui é a crítica. Certo? E explicando sobre o porquê de enviar Timóteo, Paulo deixa claro o que é um motor de criar divisões. O que é esse motor de desavenças? É essa expressão. Cada um buscando o que é seu. Certo, irmão? Veja isso. Ele já havia criticado, irmãos, no capítulo 1, aquelas pessoas que saíam com pose de missionário, de mestres, mas que o coração estava cheio de invejas e de vaidade. Isso é no capítulo 1. E ele vem, buscando o que é seu. Certo? Buscar o que é seu, irmãos, é automaticamente deixar de buscar o que importa para Cristo. Certo? E veja a escolha da palavra. Ele não disse, deixando de buscar o que é de Jesus. Não. Deixando de buscar o que é de Cristo. Por que escolheu Cristo? Porque Cristo é ungido. Ele diz, buscar o que é seu, buscar o que é de Cristo. Aliás, deixa eu voltar aqui. Buscar o que importa só para mim, para a pessoa, que está naquele modo de ação, certo? Buscar o que importa para o seu ventre, é esquecer do reino de Cristo. Do reino do Pai,
É isso que ele chama quando ele coloca Cristo. Por que ele não vem dizendo, e deixam de buscar o que é de Jesus? Ele vem e chama o quê? O título. Automaticamente, se eu busco o que é só para mim, eu estou esquecendo o que é assunto do reino, certo? É esquecer por que Jesus fez tudo o que fez, que nós lemos do versículo 5 ao versículo 11, certo? Ele foi lá, deixou a sua glória, veio, se fez homem, foi obediente até a morte, se humilhou e veio e morreu, e ainda morreu por pecadores, morte de cruz, certo? Buscar o que é somente seu é esquecer tudo o que ele fez. Veja as marcas aqui. Versículo 22. Ele diz: Timóteo carrega as marcas do serviço. Ele diz: Timóteo serviu comigo. Timóteo serviu no Evangelho. Timóteo serviu como um filho ao Pai. Certo? Ao falar, certo, irmão, sobre a palavra experiência no versículo 22, ele diz: vocês sabem da experiência dele. Paulo aqui usa uma palavra que é ligada a teste, julgamento, caráter aprovado, um exemplar de valor aprovado. É isso que seria lá a vertente dessa palavra. Vocês sabem qual a sua experiência. Paulo está dizendo aqui, irmãos, olha, vocês sabem que ele é um companheiro de jornada fiel. Vocês sabem que ele é um companheiro no serviço do Evangelho. Vocês sabem de quanto ele se dedica como um filho ao Pai. Veja, irmãos, como ele vai enchendo de referências aqui o texto, certo? E ele está falando, ele vai chegar num lugar, tem um sentido. Pai do Senhor, os irmãos estão chegando aí, irmã Maria de Fátima, Manara, olha aí, rapaz, Ionara chegando na área. A paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo. Estamos aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: de sorte que espero vou enviar logo que tenha provido a meus negócios. 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Veja isso, irmãos. Ele diz, olha, de sorte que eu quero logo enviar ele, logo que tenha provido meus negócios. Essa palavra que tenha provido meus negócios, vamos ficar aqui com, tem algumas, essa é a minha versão mais antiga, tem a versão atualizada, essas mais recentes, diz assim, que eles trazem a ideia de que Paulo está falando que enviará Timóteo, logo que saiba como vai ficar a situação dele, certo? Nós falamos aqui, já viemos falando, que Paulo, quando escreve esse texto de Filipenses 2, certo? O livro todo de Filipenses, nós estamos no Filipenses 2, mas é o livro todo, né? Paulo está preso, ele aguarda sua sentença. Então, alguns irmãos dizem que esse tenha provido meus negócios é que Timóteo estaria esperando ali por algum tempo a alguma oposição do que ia acontecer com Paulo. Versículo 24. O próprio Paulo confia que conseguirá ir até aqueles irmãos para estar com eles. Certo, irmãos? Então vejam, do que trata esse nosso texto de hoje, de Filipenses, capítulo 2, versículo 17 a 24. Certo, irmãos? Trata de, primeiro, amor pela igreja. Certo? Amor pela igreja. O irmão Agostinho escreveu aqui: como é bom ter amigos para poder contar e servir uns aos outros sem pensar só em si. O Paulo estava chamando eles a isso. O sentido de demonstrar que essas qualificações de Timóteo, ele estava deixando coisas ali, para eles ruminarem, pensarem, certo? Veja o seguinte, Paulo está falando sobre amor pela igreja, certo? Veja o que ele diz no começo: estarei de bom ânimo com notícias de vocês. Paulo está dizendo, eu não quero qualquer notícia de vocês, eu quero notícias pastorais. Eu quero notícia de alguém que vai ver aí o coração de vocês, que vai ver como estão os laços, como é que está o olho de vocês, com que vocês estão preocupados, certo? E ele diz, Timóteo vai cuidar bem de vocês. Vocês conhecem a intenção dele, vocês conhecem o procedimento dele,
Ele ajudará vocês a estarem unidos. Ele serviu comigo. Certo? Veja o interesse aqui, irmãos, a preocupação que Paulo tem. Paulo está em Roma, certo? E ele está ali como aquela pessoa que tem filhos desunidos em Filipos. É isso que ele coloca. Eles colocam um pai olhando para os seus filhos desunidos. E aquilo deixa ele perturbado, certo? Inquieto. E aí você lê o texto, irmãos, e tem belas palavras. Belas palavras de incentivo, belas palavras de correção. Ele sofre pela igreja, certo? Normalmente você, quando encontra um texto desse, você é tentado a procurar logo algo que fale a sua vida. Ou então você lê o texto e já passa às pressas para o capítulo 3. Não, ele só está citando alguns que vai mandar para lá e para cá. Mas não é assim que funciona, irmãos. Paulo não faz nada por acaso. Lembre que é o Espírito Santo ali inspirando ele. O texto não marca apenas os sentimentos de Paulo, irmãos. Ou então as intenções de Paulo, ou então a sua disposição para com os irmãos de Filipos. O texto continua no foco do problema de estar desunidos, certo? Observe isso, irmãos. Veja aqui a empreitada. Paulo diz, olha, eu vou enviar Timóteo a Filipos, com o único objetivo de reunir os irmãos, de fortalecer os irmãos, de restaurar os laços. Certo? Irmãos, pegar Timóteo e dizer, Timóteo, vai a Filipos. Não é, vai ali na próxima cidade. São 1.200 quilômetros se Timóteo ainda pegar um pedaço de barco. Porque se ele for a pé, aí a volta é grande. Certo? Então veja, irmãos, são 1.200 quilômetros de Timóteo sair de onde está até chegar em Filipos. Certo? Pense a ida e a volta, 2.400 quilômetros. Veja aqui, irmãos, que Paulo não está medindo esforços financeiros para resolver o problema da igreja. Ele não mede quanto vai ser gasto na viagem, de ida e volta. Precisa de dinheiro para ir. Certo? Timóteo ia ter que sair a pé, a cavalo, de barco, ia ter que pagar pessoas, ia ter que dormir em locais, ia ter que se alimentar, tudo tem dinheiro. Pense aqui no gasto, certo? Para enviar Timóteo nessa viagem de ida e volta. Paulo não pensa em quanto gastaria numa viagem dessa. Ele diz, ele vai. Certo, irmãos? Veja que Paulo não mede a distância para fazer aqueles irmãos que estavam na mesma cidade se unirem. Timóteo, ele diz, Timóteo e eu vamos andar milhares de quilômetros para resolver o que vocês aí, o que eles mesmos não resolviam em quarteirões de distância. Veja o texto aí. Paulo está dizendo o seguinte, ó, irmãos. Paulo não mede o tempo gasto da vida dele em restaurar os laços. Ou mesmo para fazer aqueles irmãos pararem de focar apenas no que é seu. Veja o tempo gasto por Timóteo. Veja o tempo gasto por Paulo. Paulo não mede seu conforto. Quando a gente for estudar semana que vem, se não tiver alguma programação especial aí, nós vamos ver que Paulo vai dizer, olha, junto com a carta, eu estou mandando Epafrodito. Nós vamos estudar a vida desse rapaz aí semana que vem. O que Paulo vai dizer na semana que vem? Epafrodito, ele diz, é um homem de Deus que está aqui me servindo na prisão de todas as formas. Ele é um irmão que teve a ponto de morrer fazendo aquilo que ele tinha proposto. Ele estava servindo a Paulo, estava a ponto de morrer. E Paulo diz, olha, eu vou enviar Epafrodito antes. Certo? Paulo quer enviá-lo para ligar aqueles irmãos. Paulo iria ficar nesse momento, irmãos, sem aquela pessoa que o servia na prisão, Epafrodito. Paulo ficaria sem o seu filho, como se fosse seu filho, Timóteo. Perceba a intencionalidade aqui dessa união. Paulo está colocando o holofote em quê, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, ó, irmãos, vejam o esforço que eu estou fazendo. Irmãos não podem estar desunidos. Murmurar não é o caminho. Contendas não é o caminho. Cada um buscar o que é seu não é o caminho. É essa a tradução dele. E ele vai dizendo como
União é o que nos faz ser igreja. Certo, irmãos? Nós já conversamos aqui. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Veja, meu tempo está apertado. Vamos correr aqui, irmãos. Nós já conversamos aqui há pouco tempo no livro de Tessalonicenses. Estamos aqui conversando na igreja, nas quinta-feiras. Igreja, irmãos, esse nome assim conhecido lá no grego é eclésia, é muito famoso. Era um termo comum na época de Paulo, irmãos. Esse nome eclésia, isso não, quando a pessoa falava de eclésia, ele não falava de uma igreja, não. A palavra eclésia, que é a igreja para nós, se referia a um grupo de cidadãos livres que saía de casa e se reuniam para tomar decisões da comunidade. Qual é a nossa tradução desse termo para hoje? É que eclésia, que é a igreja, era uma reunião, uma associação, uma reunião de condomínio, uma reunião de colégio, uma reunião de política, uma simples reunião, uma reunião de trabalho. E aí o Novo Testamento ressignifica essa palavra. E ele diz assim, ó, vocês são agora igreja de Deus. Ele diz, ó, quando nós nos juntamos, nós não somos só um ajuntamento de pessoas que vieram a decidir aqui algo. Esse aqui não pode ser a nossa visão. Igreja não é sair de casa para decidir os futuros da comunidade, ou os direitos, os deveres. Igreja não é se reunir, cada um no seu grupo, e lutar democraticamente pela sua visão prevalecer. Ele vai dizer, igreja é ser igreja de Deus, ser ajuntamento de Deus, ser nova criatura de Deus, ser posse de Deus, ser povo de Deus, ser aliança com Deus, escolhidos por Deus, amados de Deus, santos de Deus. Tudo isso estamos estudando o quê? No livro de Tessalonicenses. Então veja, irmãos, ser igreja é ser nova criatura. Ser igreja é ser governado pela palavra de Deus. Nós não podemos, aqui não somos pessoas que se ajuntam para decidir o futuro das nossas vidas, certo? Mas aqui somos pessoas juntas para ouvir o que Deus diz sobre ele e sobre o seu reino. E como ele coloca nós no meio dessa história. Então veja, irmãos, ser igreja está ligado uns aos outros. É dessas coisas que Timóteo vai lá falar com esses irmãos. Nesse meio de campo, irmãos, nós ainda somos pessoas que pecam. E essa realidade do pecado, ela vai perdurar até a volta de Cristo. Por conta disso, irmãos, porque somos pecadores, palavras erradas são trocadas, desavenças se constroem, pessoas acordam com o pé esquerdo e saem espalhando suas agitações internas com os outros, saem espalhando seus pensamentos, certo? De desavença, pontes são quebradas, caminhos são interrompidos. Paulo diz, irmãos, eu estou enviando para vocês, no nosso texto, um homem cheio de amor por vocês, um homem cheio da palavra, um homem que sabe o que é servir, um homem que tem humildade, um homem que é de família. E Paulo diz, ele é minha família, é como se fosse meu filho. Percebe a evolução das coisas? E ele está dizendo, olha, é isso aí que vocês precisam, irmãos, ser família. Certo, irmãos? Então, seja família de Deus, seja família na igreja. Não seja aquele que é uma visita eterna na igreja. Certo, irmãos? Se você não gosta de gente, como é que você quer ir para o céu? Certo? É dessas coisas que Paulo vai estar tratando aqui para frente. Ser igreja, irmãos, é ser família de Deus e é deixar de lado, certo? Aquele lado da pessoa que quer ser só visitante. Ele tem que entrar na família. É sentir dor. Como o Agostinho botou aqui, o corpo, é ser corpo de Cristo. O corpo de Cristo, quando está com febre, quando tem uma parte do seu corpo com febre, muitas ficam com calor, não é só aquela que está com problema. Certo? Então, ser igreja, ele vai dizer, nossa, ser igreja, ele está aqui desmanchando, diluindo isso. Ser igreja é ser cheio de amor, cheio da palavra, saber o que é servir. Olhem para o Timóteo que está indo aí, ó. Ser igreja é servir com humildade. Vejam esse homem que vai sair daqui, vai enfrentar esse mundo de terra que tem até chegar aí para conversar com vocês sobre Deus. Paulo diz o que aqui, irmãos? No começo ele vai falando sobre isso, no versículo 17 e 18. Terminar a jornada é entregar o serviço concluído ao povo de Deus. Certo? É disso que ele está tratando ali de ser derramado. E o contrário disso é o quê? É cuidar do que é seu.
Então veja, nós somos cidadãos que lutam pela causa do reino. Nós somos soldados fiéis até a morte, até o fim. É ser sacerdote que apresenta a própria vida para o louvor da glória de Deus. É disso que ele está tratando. Certo, irmãos? Então não espere. Primeiro, vamos chegando aqui no finalzinho do nosso abordagem, nossa posição. Primeira coisa que nós podemos observar aqui. Certo, irmãos? Não espere o tempo passar. Não espere o tempo passar. Perceba a urgência aqui no texto de Luída. Certo? No texto, Paulo está dizendo, irmãos, corram como eu estou correndo. Irmãos, não deixe o tempo passar para se reconciliar com teu irmão. O tempo não vai resolver aquilo que é o servo de Deus que deve resolver. Certo? Paulo vê o problema. O que Paulo faz? Ele fica lá parado. Paulo faz uma carta, manda Epafrodito, depois vai Timóteo e diz, olha, se der até eu, chego aí. Então veja, irmãos, não se esconda no tempo. Certo? Quem cura é o Espírito Santo, não é o tempo. Certo, irmãos? Próxima coisa que a gente pode ver aqui também, nessas movimentações do apóstolo Paulo, é não se esconda na distância. Vimos aqui Paulo disposto a fazer Timóteo enfrentar uma viagem perigosa. 2.400 quilômetros e de volta, para ajudar aqueles irmãos a voltarem a caminhar junto, a unidade. Então veja, irmão, não entre pela distância das casas, das ruas, do bairro, certo? Às vezes é a distância de cadeira dentro da igreja. Veja a importância da unidade nas falas de Jesus sobre oferta e oração. Ele fala sobre unidade. Veja a distância que havia, irmãos, entre nós e Deus, pecadores e Deus. Deus não esperou o tempo. Ele fez o que? Ele vem e diminuiu a distância. Ele veio, ele se entregou, ele morreu para acabar o que? Com essa inimizade. Ele fez isso por você, por mim e por tantos outros. Tudo isso tem que um propósito. De congregar todas as coisas a Cristo. E todas as coisas é ser igreja. Não se esconda também, irmão, nós não podemos nos esconder na dificuldade de fala. De falar com a pessoa. Busque ajuda. Veja que o problema aqui em Filipenses era tal que Paulo precisa mandar uma carta. Mandar Epafrodito, mandar Timóteo. Então veja, irmão, não vacile aqui na dificuldade. Se a ponte foi quebrada é muito grande, busque a ajuda dos outros para Deus ali, de outras pessoas que Deus levante como ponte nesse meio de caminho, certo? Busque a Deus para que Ele envie outros servos fiéis que se põem no caminho para trazer a paz. É disso que ele está tratando aqui no texto. Não busque outra coisa, não busque fazer a união de qualquer jeito. Romper os laços, irmãos, parece uma coisa bem fácil. Reconstruir, aí é outro mundo, é complicado. Paulo envia, veja o que Paulo envia aqui. Paulo envia a palavra de Deus inspirada para aqueles homens, para aqueles irmãos, para aquelas irmãs. E ele não faz isso em desacordo ou anexo a Deus. É o próprio Deus quem está movendo todas as coisas. Paulo envia o que tem de melhor, a palavra de Deus. Paulo ainda envia que o seu modelo de pastor, o seu modelo de família, o seu modelo de amigo, que é Timóteo. Certo? Ele envia ali aquele homem que vai ser da semana que vem, Epafrodito, que é de Filipos. Por que ele está enviando Epafrodito? Porque é um exemplo de servo. Lembra que ele falou de servo? Quando falou de Jesus? Então veja, irmãos, na tarefa pela união, nós temos que dar o nosso melhor, irmãos. E isso começa pela palavra, passa pela oração e chega na ação. Então veja, irmão, não tome ali atitudes para comprovar sua razão. Dê o seu melhor pelo reino de Deus, dê o seu melhor pela igreja, dê o seu melhor por Deus. Se você é filho de Deus, dê o melhor. Se você vai à igreja, dê o seu melhor. Se você vai fazer alguma coisa no reino de Deus, dê o seu melhor.
Paulo diz o que aqui no nosso primeiro versículo? Eu posso ser sacrificado fazendo isso. Mas pela causa de Deus, eu vou pela alegria. Eu vou com alegria. Correr o risco de levar o evangelho e levar a paz entre os irmãos. Amém, irmãos? Então, o que devemos terminar aqui é buscar a Deus, leia a palavra, busque resolver esse problema, que a gente não fique atentos para que problemas não sejam criados no nosso meio. Muitas vezes assim, parece umas pólvoras assim perto do celular, você tem que estar ligado, irmãos. Às vezes é uma palavra solta, alguém dá uma dica. Se você pega aquela dica, meu irmão, toca fogo em tudo. Esteja ali atento, para não entrar na dica dos outros e ser inflamado pelo aquilo que só cria divisão. Que nós possamos ser inflamados pela palavra de Deus. Que possamos ajudar outras pessoas a resolverem esses problemas, orar pelos irmãos, estar com os irmãos, ser igreja. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos orar aqui. Temos aqui, orar pela irmã Nida. Vim aqui no grupo, colocaram pedir oração por ela. Não sei se ela já apareceu por aí. Mas Deus abençoe. E que os irmãos possam meditar nisso tudo e continuar lendo ali o livro de Filipenses. Semana que vem nós vamos continuar. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor amado, Deus, a Tua palavra, Senhor, é verdadeira. A Tua palavra, ela nos mexe conosco, Senhor. Ela nos alerta, ela nos preenche. Ela nos chama, Senhor, à comunhão contigo, à comunhão com a igreja, Pai. Que o Senhor possa estar enchendo, Senhor, nossas vidas, Deus, da comunhão com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos perceber nessa comunhão, Deus, a comunhão também com a igreja, com o Teu povo, com os Teus filhos, Senhor. Fala com cada um de nós que estamos aqui, Pai. Que nós possamos ser aqueles promovedores de união, Senhor. Pessoas que ouvem e que retêm a Tua palavra e que conseguem passar isso a outras pessoas que estão em dificuldade nesse momento, Senhor. Tu sabe o que está acontecendo nas igrejas, com os irmãos que estão aqui presentes. Que o Senhor possa estar restaurando, que o Senhor possa estar recriando pontes, que o Senhor possa estar trazendo a união, estar fazendo polos que estavam ali opostos a trabalharem pelo Teu reino, pela Tua vontade, Senhor. Que a Tua palavra seja nosso guia, Senhor, e não nossos compromissos com o que é nosso, Deus. Que nós possamos estar tão cheios de Ti, Senhor, que o que nós pensamos para nós seja aquilo que o Senhor pensa para o Teu reino, Pai. Fala com cada um de nós, abençoa cada um dos irmãos aqui. São muitas famílias que estão aqui conosco hoje, Senhor. A família do irmão Agostinho, a irmã Valéria, seus filhos. Abençoa, Senhor, o irmão Diego, Pai, que está aqui conosco hoje, ser com ele. Ouve suas orações, Senhor, seus pedidos. Abençoe, Senhor, aqui a irmã Daltinha, que o Senhor possa estar transformando, Senhor, tudo aquilo que cerca e que tenta se achegar, Senhor, à irmã. Que o Senhor possa fazer dela uma bênção. Que o Senhor possa abrir os seus lábios, Senhor, para falar a Tua palavra. Abençoa o seu comércio, Pai. Abençoa a irmã Simone, sua família. Cada um deles. A irmã Eridã, Senhor. A irmã Terezinha. O irmão Batista de Mar, Senhor. A irmã Ieldo está conosco aqui, Senhor, também. Sei que a Tua serva, Pai, que intercede por Teus irmãos, por Teus filhos. Abençoa, Senhor, a família do Gabriel que está aqui, a Luana também, Senhor, esse casal que o Senhor tem formado, que o Senhor tem feito prosperar, Senhor, enche-os com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. E abençoa a irmã Nida, Senhor, nós temos orado por ela. O Senhor sabe que ela fará aquela cirurgia, Senhor, o Senhor já está à frente do nosso tempo, Pai. Confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, que o Senhor possa estar transformando ali toda a situação, Pai. Que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa estar dirigindo tudo que está acontecendo na vida da irmã Nida, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, confortando,
dirigindo, trazendo segurança, Senhor, em tudo aquilo que ela está fazendo, tudo aquilo que ela está passando, Pai. Confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu poder, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós Te agradecemos, Senhor, Te honramos, Te louvamos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Vamos voltar aqui mais algum pedido de oração. Também está aqui a irmã Josa. Deus abençoe. A Miriam, a Alice, a Rebeca estão por aqui também, Senhor. Abençoa os planos, os sonhos, Senhor. Tudo aquilo que os Teus servos têm feito, Senhor, na Tua casa, Pai. Amém, irmãos. E aí, abençoe. A Maísa também está aqui. E o Senhor possa estar recebendo cada um dos pedidos dos Teus servos tem colocado. Que o Senhor possa estar acompanhando tudo aquilo que estão passando. Que possa estar dirigindo, colocando tudo conforme a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos viver a Tua vontade, Senhor, com alegria, com bondade, Senhor. Não vendo, Senhor, dificuldades que entram pelo caminho, mas vendo a Tua vontade sendo executada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu ver, consultar meu tempo aqui. Eu tenho só 2 minutos e um pouquinho. Vamos louvar aqui. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, Senhor, adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar aos lados do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, assim pra te adorar, onde flui o amor. Amém, irmãos? Nosso tempo está encerrando. Graças a Deus, mais um estudo que fizemos aqui, Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que os irmãos continuem orando, que os irmãos continuem estudando a palavra, que estejam colocando tudo diante da vontade do Senhor. O Senhor abençoa.